O artigo 2º da Lei 214, de 66, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A construção de calçadas, bem como a sua conservação e reparação, que serão obrigatórias nos passeios públicos situados em ruas que possuam guias e sarjetas, ficará a cargo da Prefeitura Municipal, salvo se o dano for causado pelo proprietário lindeiro, por empresas concessionárias, permissionárias de serviços públicos ou particulares. Parágrafo 1º. Para a execução de serviços constantes no artigo 2, a Prefeitura adotará medidas visando a padronização das calçadas em toda a cidade. Parágrafo 2º. Sempre que nas construções das calçadas for necessária a execução de serviços complementares, também estes ficarão a cargo da Prefeitura. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Vereador Alexandre Peixinho. Este projeto busca adequar a lei municipal que não deixa claro a responsabilidade da conservação e reparação das calçadas, o que acarreta em inúmeros casos conhecidos de pessoas que se acidentam ao transitar pelos passeios públicos, em especial os idosos, as crianças, que se deparam com buracos, canaletas, falta de calçamento, deteriorização e obstáculos ao longo da caminhada. Não é possível admitir que o poder público deixe de se preocupar com a simples manutenção das calçadas, já que a lei municipal determina que a construção deva ser feita pela Prefeitura. Ora, senhoras vereadoras e senhores vereadores, é preciso que a Prefeitura assuma sua responsabilidade de garantir a segurança e comodidade de todos os munícipes, tendo em mente também os aspectos de acessibilidade às pessoas. Portanto, ao perceber que há dúvidas na execução dos serviços dessa natureza, é que proponho aos nobres pares a aprovação desse projeto, conscientes do papel público de governo. Gabinete Vereador Alexandre Peixinho. Projeto de lei número 15/2015-L, altera a lei número 393/1969, que dispõe sobre o Código de Posturas do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Mairim que resolve aprovar o seguinte projeto de lei, de autoria do vereador Alexandre Peixinho. Artigo 1º. O artigo 152 da Lei número 393/69 passa a ter a seguinte redação. Artigo 152. O passeio público será padronizado e será de responsabilidade da Prefeitura e a sua construção, conservando a reparação, salvo se o dano for causado por proprietário lindeiro, por empresas concessionárias, permissionárias de serviços públicos ou particulares. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Vereador Alexandre Peixinho. O Código de Posturas do município, datado de 1969, está vigente e tem importância legal considerável para a cidade de Mairim. É evidente que alguns termos e determinações carecem de atualizações com relação às orientações ali estabelecidas. Tendo em vista que, nesse código, a construção de calçadas está a cargo da Prefeitura, o presente projeto de alteração do artigo 152 acrescenta a atribuição de conservar e reparar os passeios públicos calçados para melhor trânsito dos pedestres, com o intuito primordial de zelar pela segurança dos mais idosos e das nossas crianças. Conto com o apoio e aprovação das senhoras vereadoras. Peço que o secretário continue a leitura. Conto com o apoio e aprovação das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores, conscientes do papel público de um governo. Vereador Alexandre Peixinho. Gostaria de agradecer a presença da Guarda Municipal, Pereira, o secretário de Governo, José Zunkler, também acompanhando essa sessão, o Wilker Camargo aí também acompanhando a sessão. Gostaria de agradecer a sua presença. Peço que o secretário dê continuidade na leitura. Projeto de resolução número 4/2015. Altera a resolução
263/94, dispor sobre a tramitação de projetos. O presidente da Câmara Municipal de Mairinque, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga o seguinte projeto de resolução de autoria do vereador Alexandre Peixinho. Artigo 1. Os dispositivos da resolução número 263/94, regimento interno, abaixo enumerados, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 111, inciso 13. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação sobre a regularidade ou não de projetos e a ela submetidos nos termos do artigo 137, parágrafo 7º. Artigo 137, parágrafo 8º. Exarado o parecer relativo ao parágrafo anterior, ou decorridos o prazo respectivo, o plenário será consultado sobre o recebimento do projeto na ordem do dia da sessão ordinária seguinte ou em sessão extraordinária, que venha a ser convocada, desde que o assunto conste do ato da convocação. Fica revogado o artigo 1º da resolução número 475, 2009, esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete Vereador Alexandre Peixinho. Aqui não. Isso aqui não é requerimento? Não é requerimento? É requerimento? Não dá requerimento da comissão? Vou ler o requerimento aqui, tá? Requerimento número... vai para votação. Requerimento. Comissão de Justiça e de Redação. Requerimento número 129/2015. Esta comissão pretende averiguar os gastos da administração municipal no custeio do transporte de estudantes. Exposto isso, e para subsidiar tais estudos, requeremos, na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal a fim de que esclareça o que segue. 1. Quanto a Prefeitura Municipal gastou pelo transporte de estudantes à concessionária Jundiaí nos anos de 2013 e 2014, favor de escrever mês a mês e enviar a evolução das tarifas desde a assinatura do contrato atual. 2. Qual o número de estudantes transportados nesses meses? 3. Esse transporte é cobrado por aluno transportado ou por fretamento? 4. Se é cobrado por aluno transportado, procede que os coletivos contam com um monitor para supervisionar as crianças transportadas? 5. Se positivo 4, qual o fundamento para desconsiderar o fretamento e remunerar a empresa por aluno transportado? 6. Qual o procedimento licitatório aplicado na contratação desse serviço? 7. Os pagamentos realizados oneram quais dotações do orçamento alcança o Fundeb? 8. Houve alteração contratual? Se sim, enviar as cópias, incluindo os pareceres que embasaram a alteração. Câmara Municipal de Mairinque, vereador Rodrigo da Imobiliária, vereador Alexandre Peixinho e vereador Biula. Em discussão, requerimento número 129/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 130. Requerimento número 130/2015. Consultando o sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ali se explica com relação ao PDD, Programa Dinheiro Direto na Escola, criado em 1995. O Programa Dinheiro Direto na Escola, PDD, tem por finalidade prestar assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas da educação básica da rede estadual, municipal e do Distrito Federal, e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, como beneficientes de assistência social ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. O programa engloba várias ações e objetiva a
a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiros, administrativos e didáticos, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica. Os recursos são transferidos independentemente de celebração de convênio ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do censo escolar do ano anterior ao do repasse. Chegou ao nosso conhecimento que referida verba está sendo utilizada na pintura do prédio escolar, não retoques de manutenção, mas pintura total da edificação. Isto exposto requer da forma regimental seja oficiado para que nos informe o que segue. 1. Procede referida informação? 2. Se positivo, quais escolas têm feito a aplicação de recursos dessa forma? 3. Qual o embasamento legal para a aplicação do recurso, já que pela cartilha do programa a verba não pode ser utilizada em grandes obras de manutenção? 4. Fineza é descrever em detalhes as prestações de contas de cada uma das unidades escolares beneficiadas dos valores recebidos nos anos 2013 e 2014, especificando o valor recebido, valor utilizado e eventual valor devolvido. Gabinete Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 130/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 131/2015. Considerando a tomada de preço número 009/2014, edital número 117/2014, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços contínuos técnicos especializados em manutenção integral e cogestão contínua do Parque de Iluminação Pública, teve como vencedora do certame licitatório a empresa construtora Remo Limitada, pelo valor total de R$ 1.466.067,15. Considerando que essa mesma empresa foi a vencedora da licitação na cidade vizinha de São Roque, dentro do exposto, requer ao plenário, nas formas do artigo regimental, seja oficializado para que nos informe. 1. Qual a íntegra do contrato com a empresa vencedora? O valor pago será integralmente da receita arrecadada através da contribuição do custeio para a iluminação pública. 3. O atendimento será em todo o município, informar na íntegra o plano de trabalho e execução dos serviços. 4. O edital de licitação foi elaborado pela própria Prefeitura Municipal de Mairinque ou contou com o auxílio de alguma empresa especializada em iluminação pública. Informar na íntegra como foi elaborado os termos editalícios. Requer ao plenário, se aprovada esta proposição, que seja feita a cópia enviada ao Ministério Público da Comarca de Mairinque. Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 131/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Questão de ordem. Questão de ordem. O senhor comentou 131 ou 132? 131. 131. 132 está na minha mão. Pela ordem que está aqui, já aprovamos 129, 130, esse é o 131. Está aprovado. Requerimento também está aprovado. Requerimento número 132/2015. Considerando o extrato de prorrogação de prazo referente ao pregão presencial número 086/2013 para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das áreas abrangidas, cuja empresa contratada é Angá Alimentos e Serviços Limitada, considerando que a prorrogação se deu
pelo prazo de 12 meses e considerando informações de algumas mães referentes à merenda servida para nossas crianças,